Oi, pessoal. Essa é uma aula sobre gestão do relacionamento do cliente no contexto B2B. Como eu demonstrei na última aula, no contexto de marketing de relacionamento, ele surgiu justamente no ambiente B2B. A ideia é que, lá na década de 80 e 90, muitos autores haviam percebido que essa junção entre fornecedores e clientes ao longo de uma cadeia produtiva, eles eram a base para você pensar no marketing que ia agregar essas empresas de maneira muito mais contínua, como se fosse uma rede para produzir valor ao consumidor final. Então, nessa ideia de gestão do relacionamento B2B, é muito importante a gente lembrar que o uso de tecnologias ele é ainda mais forte, seja por meio de integração de sistemas, por exemplo, um sistema que faz a gestão de estoque compartilhado entre fabricante e comprador, por exemplo, ou mesmo o uso de o e-procurement, que é a forma de você fazer compras automatizadas através de sistemas, né? Você pode criar sistemas aí de compras automatizadas, ou mesmo a presença de vários modelos novos de negócio, como, por exemplo, sistemas verticais de marketing, onde você tem integração entre diferentes níveis até chegar ao consumidor final, e a própria ideia de marketplace, por exemplo, você tem lá um provedor, uma empresa que ela faz um contato com várias outras empresas que vendem os seus produtos por intermédio de uma plataforma de terceiros. Então, vários exemplos da importância desse relacionamento no B2B, eles podem estar presentes em aplicações como essas. Como, por exemplo, tem a ideia de ECR, de Efficient Customer Response. Então, a ideia de você criar uma gestão mais compartilhada na cadeia produtiva, com vistas a entregar um valor superior ao consumidor final, e a própria ideia de você organizar esses arranjos produtivos locais, como, por exemplo, Nova Serrana, aí tem outros de microeletrônica, e esses arranjos produtivos, que são várias empresas que fazem parte de uma cadeia produtiva, se organizam para tentar entregar um produto que tenha uma maior vantagem competitiva no mercado. Claro que no contexto B2B é importante a gente estabelecer como nós vamos, qual o grau de comprometimento de recursos que nós teremos com cada parceiro. Para fazer isso, gente, é muito importante a gente levar em conta alguns critérios antes da gente desenvolver esse relacionamento no contexto B2B. Primeiro, quais são as alternativas existentes? Se existem poucas alternativas de fornecedores ou de clientes, aquele relacionamento acaba se tornando mais importante. Também a importância daquele suprimento. Se aquilo é essencial para você produzir algo na sua empresa, obviamente que você vai precisar de cuidar mais, zelar mais daquele relacionamento. Além disso, se aquele suprimento é mais complexo de manuseio, ele tem alta tecnologia, ou alta perecibilidade, ou mesmo alta periculosidade, normalmente é mais importante você construir relacionamentos fortes com aquele fornecedor ou com seu cliente. E também a própria dinâmica de mercado. À medida que você tem mercados mais dinâmicos, ao mesmo tempo isso pode demandar que você busque fornecedores que sejam também capazes de adaptar os seus recursos para essas mudanças de mercado, ou mesmo em alguns setores, quando não é possível haver essa adaptação dos recursos por parte dos fornecedores, talvez esses relacionamentos vão ser mais fracos, porque você não vai poder contar com o fornecedor sabendo que se o mercado mudar, você vai ter que trocar de fornecedor para produzir algo novo. Então, a dinâmica de mercado, se for possível ter fornecedores que se adaptam ao mercado como você pretende se adaptar, você vai priorizar esse relacionamento, mas se você perceber que esse relacionamento ele não é tão, que esses fornecedores eles não são tão maleáveis, você vai acabar não dando tanta prioridade nesse relacionamento. E aqui é importante, vocês estão percebendo que eu estou falando de cliente e de fornecedor. E no contexto B2B, a gestão de relacionamentos ela é multilateral. Ela pode vir como um cliente tentando se estabelecer com o fornecedor e muitas vezes o próprio fornecedor quer se estabelecer com o seu cliente. Então, nesse contexto, gente, a gestão do relacionamento no B2B ela não é somente do cliente para o mercado, mas muitas vezes ela ocorre do cliente saindo do mercado e indo até os fornecedores iniciais daquela cadeia produtiva. E falando da gestão de relacionamentos no B2B, também não há como deixar de lado a ideia de mercado institucional e governamental que eu apresentarei em sequência. Algumas particularidades
explicam o comportamento nesse mercado institucional e governamental. No mercado institucional, onde nós temos ali as ONGs, onde o lucro o lucro ali não é um objetivo, nem mesmo status ou custos, né? Normalmente aqui você vai ter um equilíbrio maior entre qualidades dentro dos limites orçamentários. Por exemplo, escolas, prisões, creches, eles ali vão adquirir aqueles produtos, talvez eles não tenham o objetivo de gerar um lucro, mas ao mesmo tempo ela vai ter que atender um critério mínimo ali de qualidade. Já no caso do mercado governamental, em muitos países eles tendem a ser os maiores compradores. Na maioria das economias, o governo é o maior comprador, porque ele precisa prover uma série de serviços públicos, dos quais ele precisa de empresas para apoiar esses serviços. É claro que o mercado governamental ele apresenta uma série de desafios extras, porque existem uma série de regras que existem para garantir o correto funcionamento e evitar que aqueles recursos sejam usados de maneira inadequada. Então, apesar de a gente observar nos últimos anos uma tendência de aumento de eficiência nos governos, inclusive o governo brasileiro, utilizando mais ferramentas eletrônicas, por exemplo, ou automatizando processos, tornando processos digitais, né, como a gente tem visto a implementação do SEIS, né, os sistemas eletrônicos de informação para fazer gestão de documentações e processos. Apesar disso, ainda tem muito a ser melhorado em vários aspectos, mas o mercado governamental, com todos os desafios e dificuldades existentes, muitas vezes é um mercado muito grande e existem inclusive empresas que existem basicamente para servir a esse mercado. Com muita cautela é possível você ser bem sucedido atuando também nesse setor, seja pelos editais, de maneira adequada e cumprindo todos os regimentos que são estabelecidos, por exemplo, em lei. Além do formato B2B e do B2C que nós já vimos, também existem outros formatos de relacionamento que é importante eu destacar aqui. Um desses formatos, que tem se tornado bastante popular, é o B2B2C. É o caso dos marketplaces, por exemplo, ou de intermediários financeiros numa transação, tipo um PayPal da vida, PicPay, dentre outros. Essa ideia é basicamente você fazer uma integração entre duas empresas visando atender o consumidor final. Vários modelos de negócio inovadores têm sido propostos nas últimas décadas, nos últimos anos, para atender a esse segmento de mercado. E muitas oportunidades existem para suprir alguns problemas dos clientes finais por meio de uma parceria de uma empresa que tem um modelo de negócio inovador. Também, um modelo que é muito comum na atualidade é o C2C, ou mesmo P2P, né? Customer to Customer ou People to People. A ideia é duas transações comerciais ou não que são feitas entre duas pessoas. Por exemplo, você vendendo diretamente o produto para aquele consumidor, ou você compartilhando algo que você produziu, ou você produzindo algo no formato open source, por exemplo, né? Você tem um software de código livre, né? Então você tem também esses mercados que têm se tornado cada vez mais importantes, especialmente na ideia de economia colaborativa, né? E essa economia muito mais integrada das pessoas atuarem de maneira conjunta para produzir um resultado final compartilhado entre as partes. Chegamos ao final dessa aula, onde eu apresentei não somente a gestão do relacionamento B2B, mas também a importância dos mercados institucionais e governamentais e outros tipos de mercado que têm se tornado bastante populares na atualidade. É isso, pessoal. Valeu pela aula. Até a próxima.